Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, sentemo-nos um instante. Irmãos e irmãs católicos, enquanto nós estamos neste mundo, vivos, ainda é tempo de conversão, ainda é tempo de mudança de vida. É verdade que nós já recebemos o Espírito Santo no nosso batismo, quando criança, quando adolescente ou quando adulto. E esse Espírito Santo perdoou-nos todos os pecados, nos lavou do pecado original, mas nós convivemos com as consequências do pecado. E esta é a nossa fé. E é por isso que essa nossa fé nos leva na direção de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, depois que morrermos, não há conversão, não há mais mudança de vida. É por isso que nós precisamos pedir o Espírito Santo que está em nós, pelo nosso batismo. Mas nós sabemos que pelo Pentecostes veio do alto, porque eles não eram batizados, apenas tinham passado diante do mistério e da reflexão de um batismo de João Batista, de conversão, não o fogo que purifica as almas, a consciência, o corpo e o entendimento. É preciso pedir o Espírito Santo todos os dias, porque Jesus já nos ensinou a verdade, e essa verdade precisa ser aprendida dentro de nós. Cristo já venceu o mundo. Nosso Senhor já passou as piores tribulações, carregou sobre o madeiro as chagas do mundo, os tormentos da vida e inclusive os nossos pecados. Fomos nós que pregamos nosso Senhor na cruz. E é preciso reconhecer isso, mas é preciso ter coragem, porque Jesus venceu o mundo, e se nós recebemos o Espírito Santo, também nós devemos vencer o mundo. Não sermos afogados pelo mundo, perdidos no mundo, atrapalhados, duvidosos, ignorantes no mundo. Jesus já nos ensinou tudo. Portanto, a confiança pelo Espírito em Cristo e em suas palavras vem da verdade e não do mundo. O que é a verdade? Cristo é a verdade.
Nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade. Por isso é preciso pedir o Espírito do ressuscitado, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Senhor, Deus, Espírito Santo, purificador, santificador, consolador das nossas almas e da nossa vida, para entendermos o que Jesus nos ensina na palavra, no Evangelho, na sã doutrina, através da Igreja. A verdadeira paz, ela vem através do sofrimento e da vitória de Cristo sobre o pecado e o mundo, que o mundo é enganador, é mentiroso e é traiçoeiro. Quem de nós não vai sofrer, não vai ser perseguido, não vai ser contestado? Só se vivermos na mentira e de acordo com o projeto do mundo, não seremos contestados, mas nós seremos fantoches do projeto e fantoches dos homens. Mas se você viver na verdade de Cristo, do Evangelho, diante do que Ele ensinou, então nós iremos sofrer. E de alguma forma todos nós sofremos pela verdade, porque a verdade nos leva ao amor, porque a verdade nos leva para a salvação. É preciso caminhar na fé, meus queridos irmãos, e na busca da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto tempo o Senhor está nos avisando? Quanto tempo que nós participamos da igreja, somos católicos, estamos na missa, fomos catequizados, crismados, primeira Eucaristia, batizados. Quanto tempo o Senhor está nos avisando sobre o pecado? E às vezes nós brincamos com isso. Quantas vezes que o Senhor nos avisa sobre os falsos homens, os falsos profetas, o perigo de cairmos no inferno, os falsos ensinamentos. Quantas vezes que o Senhor nos avisou? Quantas vezes nós estamos sendo alertados? Mas parece que nós não acordamos, nós não estamos preocupados, não nos interessa a mudança de vida, nos interessa continuar do jeito que nós estamos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não caia na ilusão de que Jesus já nos salvou, como diz, Ele nos salvou pela cruz, então agora não é preciso fazer nada, fique tranquilo, com a consciência tranquila. Não, é preciso mudança de vida e conversão. Há uma multidão infantil, entusiasmada e cheia de orgulho em seguir um Cristo do seu jeito, do seu modo, que produziu dentro de si uma religião. Mas essas pessoas não se pegam num rosário, comungam em pecado mortal e não pisam na igreja muitas vezes. Sabem da verdade, receberam a verdade, mas, meus queridos irmãos e irmãs, a fé vivida desta forma não vai te salvar, não vai nos salvar. É preciso então a verdade de Cristo. E esta verdade de Cristo que vem do Evangelho e da boca do Senhor é um escândalo para aqueles que estão no erro. É uma fé imatura e cheia de ilusão. E nas crises que essas almas vão enfrentar na sua vida, vão encher-se de reclamação e de murmuração. É preciso termos fé e pedirmos o Espírito Santo a todos os momentos para bem decidirmos e lidarmos com os homens e com as coisas do mundo. Por que que dizemos isso? Porque muitos dizem que creem em Jesus, mas até o seu Evangelho, até a sua palavra, até a Bíblia Sagrada e a sua sã doutrina descobrir o seu pecado. E o que se torna vergonha, então, se não se conserta, não volta para Jesus e não acerta a sua vida,
muitos desses envergonhados saem da igreja. Abandonar a igreja, abandonar a fé, abandonar a única e verdadeira religião, abandonar nosso Senhor Jesus Cristo, não é a atitude daqueles que receberam o Espírito do Senhor no Pentecostes do batismo. Dentro da igreja nós vamos ver defeitos nos ministros, até nos padres, naqueles que servem, mas não é motivo para abandonarmos a verdade e o caminho da salvação. Porque uma pessoa que abandona o Senhor, como assim ele já disse no Evangelho, que eles iriam abandonar o Cristo. Uma pessoa que age assim não tem fé, mas usa da vida por aparências, vai na igreja, mas não está fincada numa fé verdadeira. Porque nós sabemos que a verdadeira paz está na verdade de Jesus, na verdade de Deus e do Evangelho, não nas amarguras do mundo e nas insatisfações dos homens. A nossa verdadeira paz está no Espírito Santo, que é Deus, Senhor, Consolador e é Senhor da vida, e não na fuga vergonhosa por não querer viver a verdade, mas a ilusão. A verdadeira paz está na caridade de dizer a verdade e do amor ao próximo, e não na falsa segurança de caminhar errado e dizer para si mesmo que tudo está bem. Meus queridos irmãos e irmãs, peçamos o Espírito Santo neste tempo do Pentecostes que iremos celebrar no próximo domingo. Peçamos o Espírito Santo para não sermos enganados pelo mundo, pelos falsos profetas, pelos homens, pelas vãs doutrinas, porque só há um caminho que salva, e esse caminho é Jesus Cristo, nosso Senhor, nascido da Virgem Maria, que enviou o Santo Espírito em Pentecostes sobre a sua mãe e sobre os seus apóstolos. E esse nós já recebemos no batismo. Então é preciso pedir para nos dar juízo, para nos dar verdadeiramente contemplação e para nos dar uma vida reta, desejando as virtudes de Deus e querer a santidade e não o pecado. Quem recebeu o Espírito Santo, mas vive longe de Deus, longe da salvação e satisfaz-se no pecado, matou os dons do Espírito. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome